seguinte: mais de 500 economistas, banqueiros e empresários assinaram uma carta aberta em que pedem medidas mais eficazes para o combate à pandemia. No texto, o grupo chama a atenção para o atual momento crítico do país e também detalha medidas que podem contribuir para aliviar o cenário. Sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro, o documento afirma que a postura adotada por líderes políticos pode dificultar a adesão da população a comportamentos responsáveis. Entre as 4 medidas citadas na carta estão a aceleração do ritmo de vacinação, o incentivo ao uso de máscaras, a implementação de medidas de distanciamento social e também a criação de um centro de coordenação do combate à pandemia. Marcos Souza, bastante gente assinando essa carta, mas tem muita gente que a gente sabe qual é o lado político, né? Muita gente, Paulo, viu? Muita gente que assina a carta. É só você entrar no Twitter de vários signatários ali para entender o porquê que eles assinam a carta. Agora, é uma carta importante, não pode deixar de ser ouvida. Ela faz uma crítica contundente ao governo federal no quesito vacinação. Essa é a principal crítica desses que assinaram a carta sobre isso, que são problemas que a gente vem apontando aqui já ao longo dos últimos meses. Que o governo vacilou mesmo, demorou para entrar na vacinação, podia ter acelerado alguns contratos, mas agora tenta correr atrás do prejuízo. Mas o que eu mais gostei na carta, Paulo, foi essa coisa de afastar esse falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável. A carta deixa claro que isso é uma falsa dicotomia, que a gente tem que superar isso e entender que as duas coisas são muito importantes. A gente sempre diz aqui, não existe uma sociedade sem economia e não existe uma economia sem pessoas. Então, as duas coisas se complementam e eu acho que esse é o grande recado da carta. O ponto central é justamente esse. Inclusive, eles fazem ali uma associação entre países com pior desempenho econômico, justamente foram os que tiveram mais mortes de Covid-19. Então, esse é um fato bastante importante que não pode passar desapercebido isso tudo. Agora, o importante é isso, é que o setor econômico começa a se movimentar, começa a cobrar também posturas mais firmes do governo frente à vacinação, e isso é bom ao país, porque o governo tem que escutar essa crítica e seguir em frente na vacinação. Amanda, agora quarta-feira tem uma reunião zona geral aí, né, do presidente da República com governadores, Supremo, Congresso. Você acha que ele vai mudar a postura dele ou vai seguir com o mesmo ritmo? Temo que não, né? Depois do discurso que a gente assistiu hoje, ele dobrando a aposta, ele sempre dobra a aposta, né, em não decretar medidas ou não apoiar medidas restritivas. Eu acho que esse vai ser o tom do discurso dessa reunião. Então, vai ser uma reunião, vai ser provavelmente. Caos a reunião, então. Vai ser uma reunião talvez mais para foto, para efeitos de imagem, do que efeitos práticos na mudança do discurso. Porque a gente sabe que a vacinação só vai ganhar ritmo mesmo a partir do segundo semestre e mostrar algum efeito. Como é que o Brasil vai atravessar essa crise até o segundo semestre? Hoje, 1 de cada 4 pessoas que morrem, novas mortes no mundo por Covid, acontece no Brasil. Então, o país precisa se planejar. O que essa carta dos empresários, do PIB nacional, pede é justamente ciência, bom governo, coordenação nacional e liderança, coisas que faltam no país. Então, acho que é um recado em alto e bom som do PIB nacional que não quer mais investir no fundo Bolsonaro, porque esse fundo é de alto risco. E quando o risco está muito alto e não está pagando bem, sabe o que os investidores do mercado financeiro fazem? Pulam fora. Eles estão pulando fora desse barco sem capitão que está afundando. Então, Bolsonaro é investimento de risco. O recado é ou muda ou estamos fora. Concordo quando o Mark fala que é uma falsa dicotomia saúde versus economia, que, aliás, é o que sempre insistem aqui, né, dizendo que as medidas restritivas não têm valor ou não têm efeito. Bom, na carta, em muitos trechos, eles repetem isso. Eu gostaria de ressaltar um desses trechos, em que diz o seguinte: a necessidade de adotar um lockdown regional ou nacional deve ser avaliada. É urgente que os diferentes níveis de governo estejam preparados para implementar um lockdown emergencial. Estudos mostram que, diante da aceleração de casos, a população responde ficando mais avessa ao risco sanitário e aumentando o isolamento voluntário. Ou seja, não é
viável pensar numa recuperação econômica em meio à pandemia. Isso simplesmente não acontece. O controle da pandemia é premissa para a retomada da economia. Quem está dizendo isso não sou eu, não é a Amanda. São grandes economistas, ex-presidentes do Banco Central, ex-ministros da Fazenda, empresários e banqueiros. E não adianta carimbá-los com um rótulo ideológico, não é verdade. Tem gente de diferentes matizes ideológicos, diferentes gerações e diferentes governos. Para quem nos acompanha por imagens na Panflix aqui, já está dando uma olhada no Constantino. Produção, foco Constantino aqui. O Constantino fica com esse sorrisinho, Amanda Klein. Ele fez um coração para mim, eu tô de costas. Esse sorrisinho do Constantino é inconfundível. E ele vai ficando vermelho, né? Olha, ele vai ficando vermelho. Vai lá, cara, fala. Vamos lá. Já escolhi a minha pílula de hoje, vai ser agora. Olha só. Realmente, a Amanda está certa ali, né? Tem muitos matizes ideológicos, a ponto da gente pensar que são os 50 tons de vermelho. Né? Ela chamou 500 pessoas do PIB nacional. Imagina se ela fosse torcedora contra o Bolsonaro, né? Ainda bem que o que ela faz é uma análise totalmente imparcial de jornalista. Veja, tucanos fazendo oposição ao governo Bolsonaro, qual é a grande novidade disso? Vamos pegar alguns nomes proeminentes da lista ali, fora os banqueiros grandões que sempre apoiaram também os tucanos, né? Nós temos o quê? Helena Landau, Armínio Fraga, eles são tucanos desde o primeiro dia fazendo oposição ao presidente. Aliás, a Helena Landau e o próprio Armínio, né, bicam o ministro Paulo Guedes também, não é só o presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia. Outro aspecto que eu queria trazer aqui, né, economistas dando pitaco sobre a pandemia. Né? Nós temos também o quê? Epidemiologistas ignorando o aspecto econômico e por aí vai. Sabe o que eu recomendaria a todos? Calçarem as sandálias da humildade, lerem o livro Arrogância Fatal do Prêmio Nobel de Economia, o austríaco Friedrich Hayek, né? Para lembrar que o grande risco é a tirania dos especialistas, ainda mais quando a gente seleciona 500 e diz que eles falam em nome do PIB nacional. Aliás, os mais arrogantes de todos, mais do que economistas e mais do que epidemiologistas, são os jornalistas. Esses não acham que sabem de tudo, eles têm certeza. Né? Veja um exemplo, a jornalista, colunista do jornal o Globo, Vera Magalhães, destacou essa carta para mostrar que o ministro Paulo Guedes está isolado. Ora, ele está isolado dos social-democratas, dos defensores da social-democracia, desde sempre. Quem conhece um pouquinho da trajetória de ambos sabe disso. Nunca se bicaram. Um defende o liberalismo, o outro defende a social-democracia. É legítimo o debate de ideias, mas daí a dizer que ele está isolado porque 500 social-democratas disseram isso, que ele está errado, que o governo está ruim, né? Isso desde o início. E todo tucano, quando desce do muro, são 500 sociais-democratas, Constantino? Constantino, são 500 sociais-democratas? Acha social-democrata, tem alguns marxistas ali. Marxistas. O Ciro Gomes. Tem a Mônica De Bolle, que defende o Ciro Gomes. Então eu peguei os mais à direita, dali para a extrema esquerda. O Fernando Henrique Cardoso, né, os tucanos, quando tem que declarar voto, sempre descem do muro do lado esquerdo e no colo do PT. O Fernando Henrique Cardoso já está aí, não sei se vai dar tempo da nossa pauta, tinha lá no final. E os tucanos já estão assumindo que entre Bolsonaro e PT ficam com Lula. Mas qual é a novidade, né? Ficam com o Foro de São Paulo, com o modelo venezuelano. Qual é a novidade? Os tucanos são petistas com perfume francês. Né? Se dependesse dos tucanos para impedir o socialismo no Brasil, nós já éramos Venezuela. E, por fim, só quero destacar aqui que a esquerda, em nome do ódio ao bolsonarismo, aplaude até banqueiro. Então, pausa para esse dia feliz em que a esquerda está trazendo com muito respeito a opinião de banqueiros, aqueles que controlam um cartel no Brasil, né? Durma com barulho desse. Amanda Klein. Não, eu queria fazer uma lista dos marxistas que assinam essa carta. Os ex-ministros da Fazenda, Pedro Malan, Marcílio Marques Moreira, Maílson da Nóbrega, Rubens Recupero, ex-presidentes do Banco Central, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, Pércio Arida, Ilan Goldfein, Afonso Celso Pastore. Presidente do Credit Suisse, José Olímpio Pereira, marxista também, empresários, Pedro Passos da Natura, Horácio Laffer Piva Clabin, o Ferson Lebranho da GP Investments, Luiz Tuberger, da Verde Assets, né, um dos maiores fundos desse país. São todos marxistas e tucanos.
Como é que aí esses não valem, né? Os empresários grandes que apoiam o Bolsonaro, esses não valem. Aliás, eles são investigados, né, pelo STF por disparar mensagens. Não, quem são investigados a pedido do ministro da Justiça, André Mendonça, são jornalistas, chargistas, artistas, não deu em nada. pessoas da sociedade civil. Investigaram vários empresários. É que são coisas diferentes. Uma coisa é crítica, outra coisa é ação criminosa, que são investigadas por inquéritos do Supremo Tribunal Federal. A gente insiste em colocar tudo no mesmo balaio, não é verdade? Mas só para te responder, essa carta é muito simbólica do ponto de vista de que muitos liberais estão pulando fora do governo Bolsonaro. Aliás, o governo... O cerco está se fechando e o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Ele é um pária internacional, como a gente viu pelas declarações da OMS, e ele está se tornando um pária internamente também. Há uma cobrança muito grande dos políticos do Centrão, a sua base aliada, para que Bolsonaro reaja. Por isso que ele marcou uma reunião para quarta-feira. Uma reunião que vai servir para tirar uma foto, mas provavelmente terá poucos efeitos práticos. Marcos Souza, para a gente fechar. Antes que os dois se abracem. O ódio da Amanda ao Bolsonaro é cada vez mais visível. Ela não consegue nem se controlar mais. Você viu que ela chamou de pária internacional e agora vira um pária nacional. Agora, Constantino, além de tucanos e petistas, tem um pessoal ali que tem crise de consciência por ser rico. Esse é o problema de muitos ali. Eu não tenho ódio no coração, não, Mark. Fica tranquilo. Eu só estou fazendo meu dever aqui como jornalista. E qual é o nome que a gente dá a você, então?